Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Você está no canal Palavra de Sabedoria. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós estamos em uma série de vídeos falando sobre tipos de oração. Hoje vai ser o quarto vídeo em que nós iremos falar sobre mais um tipo de oração. Já falamos sobre a oração de louvor e gratidão, já falamos sobre a oração de petição e já falamos sobre a oração de confissão. Se você não viu esses vídeos, é só ir na playlist e assisti-los a hora que você quiser. E hoje nós estamos aqui para o quarto vídeo para falar sobre a oração de intercessão. E para isso nós vamos ler um texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, e o versículo de número 1 e também o versículo de número 2. A Bíblia diz o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então aqui Timóteo vai falar, Paulo está escrevendo a Timóteo, instruindo Timóteo a orar, a interceder por todos os homens, instruindo Timóteo a passar essa instrução também para a igreja, que todos nós devemos interceder pelos homens. Então, o que é a oração de intercessão? A oração de intercessão é aquela oração em que nós oramos por alguém. Nessa oração de intercessão, nós não oramos por nós mesmos, nós oramos por alguém. Esta oração é aquela em que nós colocamos as necessidades de uma pessoa diante de Deus, de um amigo, de um familiar, de um vizinho, de alguém, como diz aqui Paulo a Timóteo, alguém que está em eminência pelo presidente da República, pelos deputados, pelos senadores que legislam as leis do nosso país. Ou seja, não importa para quem, a intercessão é uma oração feita em favor de alguém. Nós temos alguns exemplos na Bíblia Sagrada. Nós temos, de início, o maior exemplo da Bíblia Sagrada em termos de intercessão é o próprio Jesus Cristo. Lá no capítulo de número 17 de João, ele também chamado de a oração sacerdotal, ele ora no capítulo 17, no versículo 20, ele diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E ele continua orando, ele ora para quê? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Para ver que ele está orando, ele está intercedendo pelos discípulos, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele continua orando ali, intercedendo pelos discípulos. Há uma outra ocasião que que Jesus fala diretamente para Pedro, Falou: o diabo vos pediu para se andar com a sua vida, mas eu roguei por ti. Ou seja, eu intercedi por ti, eu não deixei que isso acontecesse. Então, nós temos um exemplo também no livro de Gênesis. Nós temos dois exemplos no livro de Gênesis. O primeiro exemplo de intercessão no livro de Gênesis, que eu anotei aqui, eu vou falar alguns, está lá no capítulo de número 18, a famosa história de Sodoma e Gomorra, quando Deus resolve destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Abraão, ele intercede pelas cidades, Capítulo 18, no versículo 23, uns versículos antes, Deus, ele anuncia
ele diz, eu vou destruir a cidade, né? Eu vou, por causa do pecado que subiu até a mim e tal. E aí, no versículo 23, Abraão começa a interceder, ele começa a conversar com Deus, ele começa a orar a Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Então ele começa, se porventura houver ali 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Então ele vai intercedendo, né? Depois ele ora mais uma vez, vai diminuindo o número de justos, né? E até ele encerrar a sua intercessão em favor de Sodoma e Gomorra, até porque o seu sobrinho Ló estava morando na cidade, né? Com a sua família. Então ele ora, Ló estava incluído nessa intercessão. Então nós vemos aqui um outro exemplo também de intercessão no mesmo livro de Gênesis, no capítulo de número 25. Capítulo 25 de Gênesis, no versículo de número 21, a Bíblia fala sobre a oração de Isaac. A Bíblia diz, e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então olha que coisa interessante, né? Isaac orou instantemente, com insistência. Isaac intercedia sempre pela sua esposa, né? Rebeca, porque ela era estéril. E de tanto Isaac orar, interceder e perseverar, Deus ouviu a oração de Isaac. Então esse é mais um exemplo que nós temos de oração intercessória. Depois, um livro na frente, no livro do Êxodo, no capítulo de número 32, nós também vamos encontrar uma oração de intercessão. No versículo de número 11, diz, porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste a terra do Egito com grande força e com forte mão? E por que hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ira e do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E ele vai orando, então aqui, se você ler uns versículos atrás, você vai ver que há o episódio do bezerro de ouro, né? Então Deus ficou irado com a idolatria do povo ali, né? E Moisés roga, intercede para que Deus não destrua o seu povo. Então, mais um exemplo, nós já falamos sobre Jesus, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Moisés, que foram homens que intercederam, né? E agora nós vamos falar sobre mais um homem de grande expressão no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. E para isso nós vamos ler Efésios, capítulo de número 1, versículo 17 até o 19. Então Paulo aqui, ele também vai orar pelos efésios, ele vai interceder pelos efésios. Ele diz, para que Deus, o nosso Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da esperança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então aqui Paulo está intercedendo para que os efésios recebessem o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, que os olhos do entendimento deles fossem abertos, né, para que eles soubessem qual era a esperança da vocação deles, a riqueza da glória, né, da esperança dos santos. Também Paulo foi um grande intercessor.
Nós poderíamos falar de mais alguns, mas para o vídeo não ficar muito grande, né? Então estes são alguns exemplos de homens que intercederam por alguém, homens que oraram em favor de alguém. E eu encerro esse vídeo, né, fazendo um apelo, que você possa orar por alguém, que você possa interceder por alguém. Talvez a sua vida ela esteja boa, tranquila, né? Você não está passando no momento nenhum problema. Então você pode aproveitar e orar por alguém que está passando por alguma dificuldade, que está passando por algum problema, que está passando por alguma luta, e Deus vai ouvir a tua oração. E antes de encerrar, eu te peço, né, que você, se não for ainda inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, clique aí em inscrever-se, acione o sininho das notificações e também divulgue este vídeo nas suas redes sociais e compartilhe, né? Deixe o seu like aí se você gostou da mensagem, porque isso ajuda bastante a divulgação do canal. Eu te agradeço, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.